Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro nesse nosso curso Isolada de Direito Penal. Veja que nós gravamos um brevíssimo vídeo de apresentação em que eu falo como será a estrutura do curso, quais serão os temas abordados, como é que a gente vai desenvolver. Então, para não despender o seu tempo aqui, já para a gente começar o nosso conteúdo, eu faço questão de aconselhar que vocês vejam esse vídeo de apresentação para que vocês compreendam toda a dinâmica, toda a estrutura e todo o conteúdo aqui que nós vamos trabalhar nesse curso. Feitas essas observações, nós vamos começar o nosso trabalho e o nosso primeiro encontro será dedicado ao estudo dos princípios do direito penal. Nós vamos trabalhar então agora no início temas relacionados à parte geral, esse é o nosso primeiro encontro, e a gente, como eu dizia, vai trabalhar o tema princípios do direito penal. Sobre esse tema princípios, é importante a gente esclarecer uma coisa, sobretudo para aqueles que estão com foco no âmbito do concurso, porque claro que pode ter aqui pessoas que tenham interesse, estão estudando na graduação, queiram fazer uma revisitação dos temas, queiram rever alguma coisa de direito penal, mas o nosso foco realmente, indubitavelmente, é concurso público. Esse nosso curso aqui é preparado, voltado para o estudo para concurso público, e aí eu estou me referindo àqueles concursos em que o direito penal cai de forma mais densa, magistratura, Ministério Público, Defensoria, polícias. Então veja, pode ser que quem esteja estudando para concurso fique com essa dúvida, mas o tema princípios ele é cobrado? E permita-me dizer o seguinte, sim, e ele é muito cobrado. Olha, você vai encontrar uma série de questões em provas de concurso tratando especificamente de princípios. Mas mais importante do que isso é você compreender que mesmo quando a questão não trata especificamente de princípio, com a boa base, o bom conhecimento da parte principiológica, você consegue resolver uma série de outras questões no âmbito do direito penal. Então, estudarmos princípio realmente é imprescindível, realmente é fundamental. Então, eu já vou colocar aqui na tela, meus amigos, começo então, como eu dizia, com a parte do princípio, parte dos princípios. E aí eu quero fazer uma observação muito importante antes da gente iniciar o estudo dos princípios em espécie. O que é que eu quero trazer aqui para vocês para início quando a gente fala dessa parte principiológica, o que é que a gente tem quando a gente fala aqui nesses princípios em espécie? Primeiro eu quero fazer uma observação para te lembrar que os princípios possuem caráter normativo. Hoje isso é absolutamente pacificado, depois do advento do pós-positivismo ali, depois do final da Segunda Grande Guerra, né? Então hoje, meus amigos, não há a menor dúvida de que os princípios, eles possuem caráter normativo. É que antigamente não. Antigamente, e aí bem antigamente mesmo, a gente está falando lá de começo do século XX, o princípio ele era visto apenas como um critério para orientar o legislador na elaboração da norma. E a norma até então era conhecida apenas como a norma-regra. Então o princípio inspirava e orientava o legislador, e aí o legislador aprovava uma regra, e essa regra é que tinha força normativa. Mas o princípio ele não tinha força normativa, era apenas um critério para orientar o legislador. Aí nós já temos há muito tempo pacificada a ideia de que a norma se divide em norma-princípio e norma-regra, de modo que o princípio ele tem sim caráter normativo. E isso tem uma relevância prática fundamental, sobretudo aqui no direito penal. Porque a partir do momento em que eu digo que o princípio tem caráter normativo, olha só que interessante, eu posso aplicar o princípio diretamente, ainda que não exista uma regra tratando daquele tema. Então, a título de exemplo, princípio da insignificância. Veja, o princípio da insignificância ele não está positivado no nosso ordenamento jurídico. Você não vai encontrar previsão expressa do princípio da insignificância na Constituição, no Código Penal, na legislação extravagante. Ele não está previsto expressamente em nenhum texto legislativo. Todavia, é um princípio do direito penal. E como princípio, ele tem caráter normativo. E se ele tem caráter normativo, ele pode e deve ser aplicado pelo juiz no caso concreto, independentemente da previsão em lei ou da previsão expressa no texto constitucional. Então, reconhecermos que o princípio tem caráter normativo é fundamental para que a gente compreenda que esse princípio, eu repito, ele pode ser aplicado ao caso concreto pelo julgador, ainda que não exista uma regra expressa sobre ele. Ou seja, ainda que
que o princípio não esteja positivado no texto de lei ou no texto da Constituição. Então, um primeiro desdobramento muito importante aqui sobre o princípio, como eu dizia, é reconhecermos, meus amigos, o caráter normativo dos princípios. E a partir daí, você já conclui comigo o seguinte: nós teremos princípios aqui, que a gente pode chamar de princípios constitucionais do direito penal, nós teremos princípios que são expressos, como, por exemplo, o princípio da legalidade, e teremos princípios que são implícitos, como o já mencionado princípio da insignificância. E poderíamos citar tantos outros, né? Como princípio expresso, a gente poderia citar ainda o princípio da humanidade das penas, da individualização das penas, o princípio da intranscendência das penas. São princípios que estão expressos. Todos esses que eu mencionei estão lá expressamente previstos na Constituição Federal. Por outro lado, como princípios implícitos, além da insignificância, a gente poderia citar a intervenção mínima, a fragmentariedade, a lesividade. Então, nós temos princípios que são implícitos, tá? Então, a gente vai falar em princípios expressos e princípios implícitos, e todos eles, evidentemente, com caráter normativo, tá? Outro ponto muito importante para a gente lembrar aqui é o seguinte: particularmente quando a gente fala em princípios no direito penal, porque, veja, isso que eu já comentei até agora, isso valeria para princípios também de outras disciplinas jurídicas. A ideia de que o princípio tem caráter normativo e que a gente pode ter princípios expressos e implícitos, isso não vale só para o direito penal, isso vale para outras esferas, para outros ramos, para outras disciplinas jurídicas. Só que uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, especificamente no âmbito do direito penal, é o seguinte: os princípios, meus amigos, eles servem como instrumento de contenção ao poder punitivo do Estado. Os princípios, eu repito, eles servem como instrumento de contenção, ou seja, de limitação ao poder punitivo do Estado. Então, para que servem os princípios no âmbito do direito penal? Para conter, para limitar o poder punitivo do Estado. Então, a título de exemplo, o que é o princípio da legalidade? Na verdade, é uma forma de nós, cidadãos, dizermos para o Estado: Estado, você pode nos punir, mas você tem um limite muito importante. Você só vai poder nos punir se essa conduta que eu pratiquei, essa conduta que qualquer de nós praticarmos, se ela estiver antes da prática, se ela estiver expressa em uma lei. E essa lei tem que definir expressamente qual é a conduta considerada criminosa e tem que dizer qual é a pena aplicável para aquele caso. Ou seja, nós estamos com isso limitando o poder punitivo do Estado, contendo o poder punitivo do Estado. Por quê? Para evitar o arbítrio punitivo, para evitar o Estado totalitário, o totalitarismo punitivo, em que as pessoas poderiam ser punidas de forma totalmente indiscriminada, apenas ao alvitre ali do poder punitivo. Então, os princípios, eles desempenham essa função extremamente importante no âmbito do direito penal, que, repito, é essa função de contenção ao poder punitivo, limitação ao poder punitivo. Vamos conter, vamos limitar, vamos estabelecer limites ao poder punitivo do Estado. É para isso que servem os princípios no âmbito do direito penal, tá bom? Bom, ainda seguindo comigo, olha só. Feitas essas considerações, já dissemos então que o princípio tem caráter normativo, que ele pode ser expresso, ele pode ser implícito. Já dissemos aqui que princípios do direito penal servem para conter o poder punitivo do Estado, então é um instrumento de contenção ao poder punitivo. Tudo isso nós já dissemos e tudo isso é muito importante. Feitas essas considerações, a gente passa ao estudo dos princípios em espécie e a gente vai para o primeiro e mais importante deles, que é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A gente vai para o primeiro deles, eu repito, o princípio da legalidade. Eu já vou colocar aqui na outra tela para a gente estabelecer algumas considerações sobre esse princípio. Olha, esse é um princípio tão importante que ele está no artigo 1º do nosso Código Penal e ele está também no artigo 1º da larga maioria dos códigos penais na atualidade.
Na larga maioria dos códigos, quando você pega o primeiro artigo, ele está descrevendo o princípio da legalidade. Então, ele é um princípio tão importante que ele abre os códigos penais, ele inaugura os códigos penais. Quando a gente diz que é o princípio mais importante, é claro que esse princípio, ele precisa ser complementado pelos demais princípios, porque todos eles desempenham um importante papel de contenção ao poder punitivo do Estado. Só a legalidade não daria, mas a legalidade é imprescindível, a legalidade é extremamente importante. E esse princípio da legalidade, meus amigos, eu já coloco aqui a previsão desse princípio, esse princípio, ele não apenas está previsto no artigo 1º do nosso Código Penal, ele também está previsto no artigo 5º, inciso 39 do texto constitucional. Então, ele está previsto não apenas no artigo 1º do Código Penal, mas ele também está escrito no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E aí, né, a ideia do artigo 1º, que a gente vai desenvolver daqui a pouco com mais minúcia, mas a ideia do artigo 1º, então, é não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. A partir daqui, é importante a gente estabelecer o seguinte: quando a gente diz que está no artigo 5º da Constituição Federal, a gente precisa lembrar, nós estamos diante de uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea, ela não pode ser abolida por emenda constitucional, é o que nos diz o artigo 60, parágrafo 4º, inciso de número 4 da Constituição. Vamos lembrar? É que esse artigo 60, parágrafo 4º, ele vai estabelecer aqui os limites ao poder de reforma constitucional, aquilo que não pode ser abolido por emenda constitucional. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer que não podem ser abolidos por emenda constitucional, aí ele diz a forma federativa, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. Aí, quando chega no inciso de número 4, o texto constitucional nos diz direitos e garantias individuais, ou seja, não podem ser abolidos por emenda constitucional os direitos e garantias individuais. E aí, meus amigos, indubitavelmente, aquele catálogo do artigo 5º da Constituição trata de direitos e garantias individuais, indubitavelmente. O que o Supremo Tribunal Federal já diz há muitos anos, desde o começo da década de 90, é que o catálogo de direitos e garantias individuais não se exaure no artigo 5º. Ou seja, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós temos realmente direitos e garantias individuais que não estão apenas no artigo 5º. Então, por exemplo, o Supremo já entendeu, desde 1993, que está no catálogo dos direitos e garantias individuais o princípio da anterioridade tributária, que não está no artigo 5º, está lá. Lembra que a parte de sistema tributário nacional, na Constituição, começa no artigo 145. Então, o princípio da anterioridade tributária não está no artigo 5º da Constituição e, no entanto, se insere no catálogo de direitos e garantias individuais. Então, a gente tem direitos e garantias individuais formatando a ideia de cláusula pétrea, não apenas no artigo 5º, mas indubitavelmente o que está no artigo 5º está no catálogo de direitos e garantias individuais. Então, o princípio da legalidade, meus amigos, indubitavelmente, eu reitero, se encontra no catálogo dos direitos e garantias individuais e, portanto, isso que nós temos aqui no artigo 5º da Constituição vai formatar aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Então, o princípio da legalidade penal é uma cláusula pétrea. Não pode ser abolido sequer por emenda constitucional. Então, nós temos uma garantia extremamente importante aqui quando a gente fala no princípio da legalidade. Tá bom? Vejam comigo ainda o seguinte, meus amigos. Vejam que eu tive o cuidado de não me imiscuir aqui em temas de direito constitucional para tentar estabelecer a diferença entre direitos e garantias individuais. Embora a gente reconheça que o entendimento ainda majoritário é aquele entendimento clássico que remonta a Rui Barbosa, inspirado no constitucionalismo norte-americano, que estabelecia a diferença dizendo que direitos têm caráter declaratório e garantias têm caráter assecuratório. Então, quando a gente declara o direito e cria uma garantia para assegurar a observância do direito.
Então, por exemplo, a gente declara o direito de liberdade e aí a gente cria a garantia do habeas corpus, que é um instrumento para assegurar a observância do direito de liberdade, particularmente da liberdade ambulatorial, que é a liberdade de ir e vir. Então, o direito teria a natureza declaratória e garantia teria a natureza assecuratória. Então, o princípio da legalidade seria um direito, né? Estaria no rol dos direitos. Mas como a Constituição não estabelece a diferença, a Constituição considera tudo direito e garantia individual, então eu prefiro seguir aqui o que disse o legislador constituinte e dizer que a legalidade está na categoria dos direitos e garantias individuais. Agora, eu reitero, se a gente quiser ser um pouco mais criterioso, descer um pouco mais a minúcia, aí a gente diria que o princípio da legalidade está no rol dos direitos individuais. Então, a gente declara o direito de legalidade, de liberdade e por aí afora. Bom, então, meus amigos, essa é a ideia aqui inicial em relação ao princípio da legalidade. Eu quero trazer uma informação muito importante também, que diz respeito às origens do princípio da legalidade. Quando é que surge essa ideia de legalidade? Meus amigos, existe uma fundada controvérsia sobre esse tema, né? Quando é que surgiu a legalidade? Há quem entenda que a legalidade já existia desde a antiguidade, desde o direito romano. Uma segunda corrente de pensamento, defendida, por exemplo, no Brasil pelo professor que era o enfim, Frederico Marques, que era um professor tanto de direito penal quanto de processo penal, ele tem obras tanto no âmbito do direito penal quanto no âmbito do processo penal, e o professor Frederico Marques, ele entendia que, na verdade, o princípio da legalidade ele surge na Idade Média. É um entendimento também muito utilizado, muito aceito. Há quem entenda que a legalidade teria surgido lá em 1215 com a Magna Carta. Lembra que a Magna Carta era um documento, era uma carta de direitos dos nobres ingleses. Eles opuseram aquela carta ao rei, que era o rei João Sem Terra, em troca do apoio político que o rei, do qual o rei tanto necessitava. E ali, realmente, a gente já tem um embrião da legalidade, como a gente também tinha um embrião da legalidade lá na antiguidade, lá no direito romano. Só que a maioria da doutrina entende que a legalidade ela não surge nem na antiguidade, né, ou seja, no direito romano, e também nem na Idade Média com a Magna Carta. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente para analisar a Magna Carta, por exemplo, a gente percebe que realmente era uma carta de direitos para a nobreza. Então é bem diferente da legalidade que nós temos hoje, que é uma legalidade para todo mundo. E essa ideia de legalidade para todo mundo, ela só surge com a igualdade formal. Igualdade formal é igualdade perante a lei. E essa igualdade formal só vem no século XVIII com o pensamento iluminista. Então, quando a gente fala nas origens aqui, nós estamos falando, meus amigos, que para o entendimento amplamente majoritário, o princípio da legalidade, da forma como nós concebemos atualmente, que é um direito para todos, indistintamente, para todos os cidadãos, e não apenas para um grupo de apaniguados, não apenas para uma casta privilegiada. Então, esse direito para todos, ele surge no século XVIII. É por isso que, eu repito, há quem entenda que as origens da legalidade estão na antiguidade com o direito romano, há quem entenda que estão na Idade Média com a Magna Carta, mas o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que o princípio da legalidade, ele é concebido e ele é construído a partir do século XVIII, a partir do advento do pensamento iluminista. Bom, outro ponto extremamente importante para falarmos aqui sobre a legalidade, meus amigos, diz respeito a uma discussão que é uma discussão extremamente relevante, que é acerca da possibilidade de se utilizar medida provisória no âmbito do direito penal. Medida provisória no âmbito do direito penal. Veja bem, qual é a questão aqui? A questão aqui é lembrarmos que, como regra, a legalidade exige uma lei em sentido estrito. Significa dizer, uma lei em sentido material e formal. Tá? Então, quando eu falo em legalidade, para descrever a conduta criminosa ou para combinar a respectiva sanção penal, nós estamos falando em legalidade em sentido estrito. Nós estamos falando, portanto, em lei em sentido material e formal. E justamente por isso, o artigo 62 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001, vai nos dizer que medida provisória não pode versar sobre direito penal. Eu repito, o artigo 62 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32 do ano de 2001, nos diz que medida provisória não pode versar sobre direito penal.
E isso está totalmente de acordo com o princípio da legalidade. Porque, como eu dizia, a legalidade exige uma lei em sentido material e formal. Lembra que a medida provisória, você pode até dizer que ela tem força de lei, como diz a Constituição. Ora, se ela tem força de lei, então ela seria lei em sentido material, porque ela teria a mesma força da lei. Só que ela não é lei em sentido formal. Ela passa por um processo legislativo diferente, né? Que é aquela aprovação pelo presidente da República, e aí ela já está valendo, e aí é que ela é enviada para o Congresso, e aí o Congresso tem um prazo para deliberar sobre ela, sob pena dela perder a vigência. Mas assim, o processo legislativo não é o mesmo das leis ordinárias, né? E justamente por isso, quando a gente fala em medida provisória, nós não estamos falando em lei em sentido formal. E a legalidade penal, ela exige a lei em sentido material e também a lei em sentido formal. Então, essa ideia do artigo 62 da Constituição de não admitir a medida provisória em caráter penal, em matéria penal, ela está de acordo com o princípio da legalidade. Todavia, volte comigo aqui para a tela, a gente precisa lembrar que no âmbito do direito penal, como eu já escrevi aqui, vou colocar aqui na tela anterior, quando a gente fala em princípios, nós estamos falando em contenção ao poder punitivo do Estado. Lastreada nessa ideia, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, falecido precocemente no ano de 2020, ele vai nos dizer que, a rigor, quando a gente fala em legalidade, nós estamos falando na contenção ao poder punitivo do Estado. E quando uma medida provisória trata de direito penal, ela pode legitimar o poder punitivo do Estado ou ela pode conter o poder punitivo do Estado. Trocando em miúdos. Para o professor Luiz Flávio Gomes, seria válida a medida provisória em matéria penal desde que fosse benéfica ao réu. Ou seja, ele interpreta essa vedação constitucional ao emprego da medida provisória em matéria penal, dizendo que, muito embora a Constituição nos diga que não cabe a medida provisória em matéria penal, devemos interpretar esse dispositivo constitucional no sentido de que só não vai caber a medida provisória em matéria penal se for algo desfavorável ao réu. Porque aí eu teria uma medida provisória, ou seja, não seria lei em sentido estrito, que estaria aumentando o poder punitivo do Estado, e isso não seria possível. Mas se fosse uma medida provisória benéfica ao réu, aí nós estaríamos diante de uma hipótese de uma medida provisória que limita o poder punitivo do Estado, que aumenta a contenção ao poder punitivo do Estado, e nesse caso seria possível. A título de exemplo, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal já adotou esse entendimento. Já tem algum tempo, né? A gente encontra precedentes aí de 2013 aproximadamente, mas só para a gente entender, o Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões, admitiu a medida provisória em matéria penal desde que fosse benéfica ao réu. A título de exemplo, lembra que o Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826 de 2003. Quando ela foi aprovada, ela previu aquilo que a doutrina começou a chamar de abolitio criminis temporária. O que era abolitio criminis temporária? É que temporariamente, por um determinado momento, você desconsideraria os crimes relacionados à posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. Ou seja, a pessoa que tem arma em casa, ela não tem autorização para ter a arma não está registrada, mas ela comprou a arma e ela tem ali na casa dela. E aí, a lei veio, né, disse que era crime, como já se dizia que era crime desde 1997. Antes de 97, posse e porte irregular, né, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo eram contravenções penais. A partir de 97 se tornou crime. E aí veio o Estatuto do Desarmamento de 2003 e ratificou a ideia de que era crime. Só que diz o seguinte, olha, quem tem arma em casa, sem registro, sem porte, vai ter um prazo para devolver essa arma. Então você tem um prazo para chegar na Polícia Federal e entregar a arma. E aí você não será punido, quer dizer, você será desconsiderado o crime, e além disso, você ainda vai receber indenização pela entrega da arma. E aí, é como eu disse, foi chamado de abolitio criminis temporária, porque durante aquele lapso de tempo, se você devolvesse a arma, não seria considerado crime. Você deixou passar o tempo, aí volta a ser crime, por isso que foi chamado de abolitio criminis temporária pela doutrina. Só que esse prazo para a devolução das armas, ele foi prorrogado por medida provisória.
Ou seja, era na verdade uma medida provisória tratando de matéria penal, porque está ampliando o prazo de acordo com o qual não se falaria em crime para aquela conduta. Então era uma medida provisória tratando de matéria penal. Só que era uma medida provisória tratando de matéria penal para beneficiar o réu, para ampliar o prazo da abolição crime temporária. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela medida provisória era constitucional. Ou seja, trocando em miúdos, pela literalidade do texto constitucional, se eu tenho uma medida provisória tratando de matéria penal, não pode, seria uma medida provisória inconstitucional, violaria o artigo 62 da Constituição. Só que para o Supremo Tribunal Federal, a gente precisa analisar se essa medida provisória é benéfica ou maléfica ao réu. Porque, consoante o Supremo Tribunal Federal, se a medida provisória for benéfica ao réu, poderá sim a medida provisória ser utilizada em matéria de direito penal. Então, quando você vai fazer o concurso lá, uma prova objetiva, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado em saber se o examinador, na prova objetiva, ele está se referindo à jurisprudência. Porque se o examinador apenas diz que não se admite a medida provisória em matéria de direito penal, a assertiva correta é o que diz o artigo 62 da Constituição, o examinador está indo pela literalidade legislativa. Mas se o examinador nos diz que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aí a gente já sabe que o Supremo já admitiu o emprego da medida provisória em matéria penal, desde que fosse benéfica ao réu. Como eu disse, os últimos precedentes já datam de algum tempo, a gente tem precedentes aí que vão lá de 2013, tem precedentes antes disso também, mas, veja, quando eu digo que são precedentes mais antigos, é porque é uma jurisprudência que se consolidou nesse sentido, e esse tema não voltou ao Supremo, quer dizer, não é algo que o Supremo decidiu assim em 2013 e depois mudou de ideia. É algo que o Supremo decidiu assim em 2013 e não voltou à baila no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então veja quantos temas relevantes a gente já falou sobre o princípio da legalidade, só que a gente ainda tem outros tantos temas a tratar sobre legalidade e também sobre os demais princípios constitucionais do direito penal. Por isso eu vou encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente volta dando continuidade ao princípio da legalidade. A gente já volta. Vamos lá.